O professor e economista José Cobori, que dispensa apresentações, explica de forma bem desenhada a narrativa do tal rombo fiscal das estatais de 2024. Espia. Esse levantamento, essa comparação, ela considera empresas estatais que fazem parte da máquina do governo federal. E juntas, essas empresas registraram um déficit, um rombo de quase 4,5 bilhões de reais. Isso de janeiro a outubro. E o que explica esse rombo recorde em 2024, segundo o governo? A gente procurou o Ministério da Gestão, que é responsável pela área das estatais. E eles explicaram que parte desse déficit é causado, na verdade, por investimentos que essas empresas estão fazendo agora em 2024. Investimento esse que é bancado com recursos que já estavam nas contas dessas empresas. Quando a gente faz, que agora a gente está falando do fiscal, né? O governo está gastando, as estatais estão dando prejuízos, olha aí o rombo. As pessoas não têm cuidado de ler sobre o assunto ou se aprofundar naquilo, talvez naquela notícia que saiu, como é o caso dessa aí, né? Que tem muitas estatais aí que dão prejuízo, que precisa privatizar, que não sei o quê. Mas eles não pegam as estatais como um todo, né? As estatais como um todo, em 2023, são mais de 100 empresas estatais federais, tá? Elas tiveram um lucro de quase 200 bilhões de reais. Se não me engano, foi 198 bilhões de reais de lucro que deu o conjunto de todas as empresas estatais. Mas eles pegam algumas estatais que, teoricamente, deram prejuízo, que não deram, né? No caso, eles são estatais que estão com déficit primário, e aí eles falam que as estatais estão dando prejuízo. Mas desse prejuízo dessas empresas que eles pegaram, tá lá, sei lá, 7 bilhões que deu de prejuízo. Na realidade, não é 7 bilhões de prejuízo e não são todas federais. Quando você pega só as empresas federais, deu pouco mais de 3 bilhões de déficit, que é associado às empresas federais. E se você pegar esses 3 bilhões, um terço dela é de uma empresa estatal só, que é uma empresa, inclusive, ligada à Marinha. Desses 3 bilhões são ligados às empresas federais, 1 bilhão é relacionado a essa empresa, a EGPRO. Mas ela tem um déficit porque ela investiu esse 1 bilhão agora em 2024. Mas quando ela recebeu os aportes, se não me engano foi em 2019, ainda no governo passado, ela recebeu um aporte de quase 8 bilhões. E naquele momento, quando recebeu esse aporte de 8 bilhões para fazer investimentos, ela apresentou um superávit, porque ela recebeu o dinheiro, mas não utilizou. Por quê? Porque são projetos de longo prazo, né? Projetos navais de longo prazo. Você não faz um projeto em um ano. E ela só veio a fazer agora o primeiro, se não me engano, o primeiro investimento agora de 1 bilhão em 2024. E aí esse 1 bilhão desse investimento, ele entra na conta da despesa da empresa, sem, obviamente, dar resultado nenhum, porque ainda está investindo. E esse 1 bilhão entra lá e ela dá um resultado primário negativo. Então, é isso que aconteceu. Mas não necessariamente a empresa não é lucrativa, não está dando lucro. Então, se o pessoal entendesse um pouquinho de finanças, né, e finanças corporativas, principalmente, finanças empresariais, elas, digamos assim, não dariam essas gafes aí, falando isso aí publicamente na internet, sem ter um conhecimento prévio, tá? E uma outra coisa, quando muitos põem no comentário que empresas estatais, que agora, nessa discussão, né, da austeridade fiscal, elas dão esse prejuízo e utilizam esse argumento também sob o ponto de vista fiscal. Só que isso não tem impacto nenhum do equilíbrio fiscal do Brasil, porque essas empresas, elas não dependem de aportes do Tesouro. Então ela não tem relação nenhuma com o fiscal, tá? Só para deixar isso bem